Isso. Então, vou dar uma retomadinha na 3, tá? A tarifa de ônibus sofreu 3 aumentos, 6, 4 e 6% de novo. De quantos por cento foi o aumento nesse período? O que acontece? A gente está falando de aumentos sucessivos, tá? Um após o outro, no período de 2 anos. Então, está pedindo de quanto foi o aumento. Taxa total, tá? Vocês vão perceber que vai dar uma taxa superior à soma das taxas. Então, quando o nosso aumento ele é sucessivo, ele acaba dando mais do que o valor que nós encontraríamos somente somando as taxas. Então, temos uma fórmula específica, 1 mais a primeira taxa, em número decimal, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa, menos 1 lá no final. Tá? Então, chegamos em 16,85. Esse valor já multiplicado pelo 100 para dar a taxa em porcentagem. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta nessa? Não? 4. Uma mercadoria custava R$ 75,00 e foi vendida com abatimentos 10, 5 e 2, ou seja, abatimentos sucessivos. Então, a gente recai agora em desconto sucessivo. Tá? O que muda na fórmula? Muda o 1 menos a primeira taxa vezes 1 menos a segunda taxa e assim por diante. Tá? Valor de venda, R$ 62,84. Taxa total. O que acontece? Essa taxa, ela é menor, então, do que a taxa de desconto dada pela soma das porcentagens. Se nós fôssemos somar, daria 17%. Tá? Porém, como esse desconto ele foi sucessivo, foi um após o outro, ele equivale a 16,21%. Tudo bem? Estão conferindo? Alguma dúvida, pessoal? Vocês podem estar perguntando a qualquer momento. A questão 5, então, é uma questão boa, tá? Para nós refletirmos. O que é mais vantajoso? Ganhar um desconto de 40% ou 2 descontos de 20% e 20%? Então, o que é melhor? E aí, para nós saber responder essa pergunta, nós precisamos achar a taxa total, então, o I total do desconto sucessivo. Tá? E aí, esse I total equivale a quanto? Quem fez, consegue me ajudar? Participar? Para mim deu 36. Isso aí. Ou seja, os dois descontos de 20%, pessoal, eles equivalem a 36% somente. Então, a gente acha que aí é que dá o impasse. Lembram do que eu falei na primeira aula? O impasse entre cliente e vendedor? O cliente entende que ele está ganhando 40% de desconto, mas o vendedor não está dando 40% de desconto. Na verdade, no momento, nem ele sabe qual taxa de desconto ele está dando. Ele somente enfatiza que é 20 mais 20. E aí tem que haver esse conhecimento para poder explicar que são percentuais em cima de valores diferentes. Por isso é que dá uma taxa diferente, tá? Então, mais vantajoso, logo mais vantajoso será o desconto de 40%. Então, assim, ó, quando a nível de vida para nós consumidores, tentem sempre o máximo de desconto,
mas fornecido em uma única vez. Tá? Porque se vocês ganharem desconto em cima de desconto, esse desconto ele vai ser menor do que aparentemente ele é. Tá? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Professor, Pode falar. foi feito regra de 3 ali, essa eu não tinha feito. Não, não foi feita regra de 3. Ela é feita pela fórmula específica da taxa. Tá? Vou colocar a fórmula aqui embaixo, ó. Tá. I igual a 1 menos, tá? Abro parênteses, 1 menos a primeira taxa, que é 0,20. Fecho parênteses, vezes, abro parênteses de novo, o 1 menos a segunda taxa, que por coincidência também é 0,20. Tá? Então, agora não se aplica mais a regra de 3, a não ser para vocês descobrirem algo de desconto simultâneo ou de acréscimo simultâneo. Aí sim. Mas no sucessivo, não. Tá. Tá? Temos que usar a fórmula específica. Principalmente para taxa. Essa não tem outro caminho. Tudo bem, pessoal? Posso falar das 6? Sim. 6, na verdade, ela tinha já a resposta, tá? O que precisava? Fazer, de fato, o cálculo e saber como chegar nessa resposta. Um funcionário público do Estado tem um salário base de R$ 800, com descontos de 11% para IP e 2,5% para fundo de aposentadoria, ambos calculados sobre o salário base. Tá? Então, é aquele desconto simultâneo. Ele acontece ao mesmo tempo e em cima do mesmo valor. Qual o valor de cada um dos descontos? Então, nós poderíamos estar fazendo o valor separado, tá? Calculando 11% em cima de 800, vai dar 88. Calculando 2,5% em cima de 800, vai dar 20. Tá? O que totaliza R$ 108. E aí a pergunta é o salário líquido, né? Qual o valor líquido a receber? Pego 800, diminuo 108 e encontro 692. Confere. Essa eu tenho como fazer por regra de 3, tenho como fazer por porcentagem simples, porque ela é um desconto simultâneo. Posso também somar as taxas. Se nós fizer, ó, 13,5, 11 mais 2,5, 13,5 dividido por 100, tá? Vezes o valor de R$ 800, o que vocês vão ter? Os R$ 108, que é o total de desconto direto. Então, essa é uma questão que tem vários caminhos para nós chegar nessa mesma solução. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Essa é aquela que pode cair no trabalho, então, que tem várias maneiras de pensar, várias maneiras de resolver, chega num único valor, acessível, né? Tranquila. Então, tá. Vamos falar da 7. Uma mercadoria custa R$ 5.000, tá? E foi vendida com aumentos sucessivos de 15%, 12% e 10%. Qual foi o último preço de venda? Tá? Só fazendo um parênteses nessa questão, caso não perguntasse qual foi o último preço de venda, perguntasse qual o segundo valor, o valor após o segundo aumento, às vezes tem questões que tem alguns detalhes, daí vocês iriam só usar a taxa 1, a taxa 2, entende? Não iria usar a 3. Mas como aqui teve 3 aumentos e pede o preço de venda, logo a gente vai ter que estar usando as 3 taxas e vocês chegam num valor final de
Quem compartilha? O meu deu 784, 7.084. Isso, Para mim também. R$ 7.084. Bem certinho. Tá? Então, utilizando a fórmula, valor final igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, e vezes 1 mais a terceira taxa. Alguém poderia ter feito 15% em cima dos 5.000, atualiza o valor. 12% em cima desse valor atualizado. E depois 10% em cima do valor atualizado. Tá? Também vocês chegam nessa mesma resposta. Tudo bem? Seguindo. Uma fatura de R$ 10.000 por motivo de atraso em seu pagamento sofre aumentos de 10%, 20% passado 30 dias. Às vezes a gente pega alguns boletos que têm aumentos sucessivos. Diz ali, cobrar tantos por cento caso não pago em 5 dias. Daqui a pouquinho tem outro texto. Cobrar tantos por cento após 30 dias. E assim por diante. Ou seja, dependendo da data que a gente vai pagar, a gente vai sofrer 1 ou 2 acréscimos. E esses acréscimos, esses aumentos, sem dúvida, ele vai ser maior do que simplesmente nós somar as taxas. Tá? Aqui a pergunta não é quanto de aumento eu vou pagar, mas se eu for fazer a taxa total, ela é superior a 30%. Vamos lá, qual o valor final dessa fatura? Então, um parcelamento de um terreno, por exemplo, de uma casa, os reforços, que às vezes a gente chama, dependendo da negociação, tem um aumento previsto, tá? E esse aumento vai ser calculado agora. O valor final é o que a gente quer. O valor inicial, então, é 10.000. Vou montar aqui com vocês. Vezes, abro parênteses, 1 mais a primeira taxa, 0,10, ou 0,1, vezes a segunda taxa, 1 mais 0,20. Tá? E aí, quando nós efetuar esse cálculo, a gente vai encontrar um valor de 13.200. Confere. Isso. Sim. Beleza. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos falar das duas últimas. Sobre um artigo de 2.500, incide um imposto federal de 10% e um estadual de 4%. Qual o valor final desse artigo? E agora? Uma questão simples, tá? Na qual a gente pode estar resolvendo de várias maneiras. O que a gente percebe? São acréscimos, tá? E são acréscimos simultâneos. Ele acontece ao mesmo tempo. Independente de ser federal ou ser estadual, os dois vão incidir em R$ 2.500. Então, a gente pode fazer pela fórmula específica de aumento simultâneo, ou eu posso calcular 10% em cima de 2.500, posso calcular 4% em cima de 2.500. O valor final é o mesmo. E é de quanto vocês encontraram? 2.850. Isso aí. Independente da forma como resolve, o valor final é 2.850.
Dúvidas, perguntas? Não? Então tá. Então vamos para 10. Uma indústria resolve diminuir sua produção mensal de 50 mil unidades em 5%. Passado um mês, resolve diminuir novamente sua produção em 7%. Qual a produção atual dessa indústria? Então, é um problema, pessoal, de um cunho um pouquinho diferente, de aumento, de acréscimo, de desconto, mas que ele é resolvido da mesma forma. Vai diminuir. Diminuir significa que vai ter um desconto. Então, a gente pode associar a essa finalidade. E vai ter um desconto na produção, digamos assim, de 5 e depois de 7. Então, é característico de desconto sucessivo. Ele é por partes. E aí a gente tem uma fórmula, que eu vou estar montando agora aqui com vocês, que é V, valor final, então eu quero descobrir. O valor inicial é de 50 mil, e vai estar multiplicando o 1 menos a primeira taxa, 0,05, que multiplica, abro parênteses, o 1 menos a minha segunda taxa, que é 0,07. Fecho parênteses. Vou para a máquina e descubro que a produção atual é de 44.175 unidades, vamos colocar assim, não é valor. Para quem se conectou há pouco, pessoal, eu estou conferindo as atividades da aula passada, tá? Daquele material que tinha ido ao grupo ainda na outra semana. As atividades da 4 até a 10. Se precisarem, abram o microfone que eu volto um pouquinho nos slides anteriores. Eu estava sem luz, professor, voltei agora. Ah, tranquilo. Ok. Vou voltar um pouquinho, então. Conseguiu pegar 7, 8. Enquanto isso que o colega faz a conferência, pessoal, se alguém tem dúvida, tem pergunta, Professor, eu tenho a pergunta. pois não. Essas questões, assim, elas se resolvem, assim, basicamente no que a gente lê ali no início, né? É tipo, quando diminui, pede para diminuir, aumentar. Isso aí a gente já consegue ver se a gente faz em acréscimo, simultâneo ou sucessivo, né? Isso, bem essa é a ideia. Só tem que ver daí que fórmula usar. Mas o problema sempre vai Sim. te dar indícios de, tá? Mas é Mas bem por aí. daí ele fala em diminuir, aumentar, daí a gente já sabe que é mais ou menos isso? Isso. Só que daí vai para a fórmula específica, se é simultâneo ou se é Simultâneo. sucessivo, tá? Uhum. Pessoal, deem uma conferidinha. Vou voltar então no slide anterior. Eu vi que os colegas que não estavam antes se conectaram. O Guilherme, o Jefferson também. Cinco e 6.
Isso. Voltar um pouquinho. 13,4, então, da onde nós paramos na última aula. Ok? Alguma Sim. específica ou posso fechar? Meus resultados bateram certinho aqui. Então, tá bom. Tá ótimo. A ideia é essa. Feito, pessoal. Eu vou fechar, então, o compartilhamento deste material, tá? O que acontece? Eu tenho previsto ainda um conteúdo que é a parte de amortização, tá? Existem 2 tipos de amortização, mas pensando que a gente tem a folga na semana que vem, vocês retornam, depois a gente ainda tem 3 aulas, tem a de revisão, tem a última que é a avaliação. Eu não vou iniciar, então, esse assunto hoje, até estou com o material preparado, pensei, pelo menos a parte teórica. Mas assim, eu tenho um outro material que eu preparei e eu gostaria de usá-lo hoje com vocês. No sentido de trabalhar um pouquinho a questão de como é a matemática financeira pessoal, tá? Então, hoje vocês, agora, nessa metade final de aula, a gente vai estar resolvendo, sim, mais exercícios do assunto na volta, no retorno, que daí é quando a gente já vai se encaminhar para a reta final, tá? Não vou deixar nada hoje para vocês fazerem para a semana, já que é a semana de recesso, a ideia é ter recesso, mas eu gostaria de levantar, então, a reflexão nesse tempo que a gente tem para as finanças pessoais. Então, numa época em que a gente vive uma crise, talvez a maior já conhecida até agora, aonde não tenha quem não esteja sofrendo as consequências da pandemia, resultando em talvez a questão do emprego, a questão da diminuição da renda, assim, ó, são infinitas as formas como a nossa vida financeira ela é afetada pelo momento que a gente vive. E aí, o que acontece? Eu não estou ganhando mais, mas as coisas estão cada vez mais caras. O básico ou o normal que a gente vinha mantendo está complicado de manter. E aí, muitos de vocês se perguntam quem já é responsável pela casa, quem já é responsável pelas contas. Eu não conheço a realidade de cada um, falo no geral. Então, no normal, a grande maioria do público, digamos, já é responsável, sim, pela sua independência, pela sua moradia e, consequentemente, pela sua vida financeira, tá? Quem ainda tem alguma ajuda, ótimo, mas já tem que ir pensando que vai chegar um dia que vocês vão ter que assumir essas responsabilidades e um conhecimento a mais de economia nunca é em vão, tá? Então, eu vou compartilhar um material para a gente fazer uma reflexão financeira pessoal, tá? Eu tive um professor que ele disse que a gente não consegue administrar as finanças de uma empresa se a gente não consegue administrar as nossas próprias finanças. Tá? Então, a gente começa pela gente, para depois conseguir implantar na casa e na empresa ou em algum segmento que vocês vão trabalhar, ou pretendem, tá? Então, eu vou iniciar o compartilhamento do material, aonde diz o seguinte: a importância da educação financeira para atingimento de metas. Então, hoje a gente não vai falar da matemática financeira em si, matemática é cálculo. Hoje a gente vai falar da educação financeira. Ela está dentro da matemática financeira, sim, tá? Mas ela é mais específica para nós, então, ter uma aula um pouquinho mais descontraída e eu
conseguir atingir mais o individual de vocês, tá? Cada um, talvez, em algum momento da aula vai se identificar, não precisa se manifestar, né? Mas, como eu disse no começo, é para a gente refletir e ver o que a gente pode estar fazendo para poder manter, então, o que a gente tem, ou poder adquirir alguma coisa que a gente queira, numa época tão difícil como a gente está vivendo atualmente, tá? Então, o fundo, de fato, ele já é um fundo bem ilusório, né? Com bastante notas de dinheiro. Infelizmente, a gente vive num mundo onde tudo é comprado, tudo é pago. Então, a gente acaba tendo que ter esse mal, não deixa de ser um mal, mas ele é um mal necessário, tá? Para a gente poder sobreviver, que é a questão do dinheiro. Então, o que acontece? Dicas e estratégias para melhorar as finanças pessoais, tá? Talvez vocês vão conseguir aplicar onde vocês trabalham ou na empresa que vocês têm, ou ainda vão ter. Reflexão sobre gastos excessivos e que fazem você ficar sem esperança de realizar grandes sonhos, tá? Então, como eu disse, a ideia é uma reflexão. O objetivo de hoje é sensibilizar os participantes da importância do planejamento e controle financeiro para a educação financeira e melhores práticas do orçamento. O que é isso, pessoal? A importância de ter um planejamento. Independente do quanto cada um ganha, é importante vocês saberem onde vocês gastam, tá? Para vocês poderem fazer um comparativo com este mês que nós estamos e o mês anterior. E vocês perceberem aonde eu gastei mais, aonde eu economizei menos, tá? Então, é importante ter esse controle, independente do salário. Tem pessoas que às vezes ganham 5 mil reais e elas não têm nunca dinheiro. Por quê? Porque elas não têm nem o controle de onde elas gastam. Tem gente que ganha 1.000 reais, tá? Um salário mínimo, e que tem tudo anotadinho, tudo certinho e sabe aonde gastou cada real, tá? Então, assim, ó, esse controle, ele deveria ser necessário para todos, independente do ganho, tá? O que abrange? O que é a educação financeira? É um conjunto amplo de orientações e esclarecimentos sobre posturas e atitudes adequadas no planejamento e uso dos recursos financeiros, pessoais e empresariais. O que acontece? Vocês todos estão fazendo um curso. É um curso técnico, é um curso que vai habilitar vocês a exercer uma profissão, tá? Então, tudo que é gasto com educação não é considerado gasto, é considerado um investimento. Tem muitos que estão fazendo o curso, por quê? Porque querem um trabalho melhor, querem ganhar mais, tá? E você só consegue ganhar mais quando aumenta o grau de instrução, quando vocês não têm somente um ensino médio, quando vocês já têm um ensino técnico, quando você já tem um ensino superior, quando você já tem um ensino pós-superior, e aí vai, mestrado, doutorado, e aí quanto maior é o tempo de dedicação e de estudo, pela lógica deveria ser a recompensa financeira. Porém, existem exceções, tá? Vocês vão me dizer, mas o meu tio não tem e ganha tanto. É uma exceção, tá? Mas, no geral, então, as melhores oportunidades são para quem está melhor preparado. Tá? Então, por isso, vocês estão se preparando para enfrentar melhor e abraçar essas melhores oportunidades, tá? Então, essa é a ideia da educação financeira. E não tenham dúvida de que vocês estão investindo no futuro de vocês, ou já no presente. Muitos já estão colhendo frutos desse curso, desse investimento. O que acontece, pessoal?
Quando você determina fortemente que vai realizar algo a qualquer custo, ideias criativas surgem a todo momento. Então, é uma frase de bastante impacto, mas é preciso a gente refletir sobre ela e pôr ela em prática. Então, aí entra a questão do foco, da determinação. Cada um tem um objetivo, tá? Seja de investimento financeiro, seja de alguma coisa a concluir, por exemplo, o curso. Então, quando vocês querem muito, as ideias surgem. O foco, ele centraliza para aquilo ali se resolver e vocês fazerem acontecer, tá? Administre o seu dinheiro de forma consciente. Essa é uma dos passos. Então, por que planejar? Por que a gente tem que planejar? Porque gastar é fácil. Difícil é ter organização, controle, planejamento e disciplina para não se endividar. Tá? A semana passada eu ainda escutei na TV um programa que eles estão tendo para as pessoas conseguirem, então, uma negociação quando as dívidas estão já fora do controle e as pessoas não conseguem mais pagar. Então, de fato, gastar é fácil, a gente tem opções a todo momento, tá? O difícil é a gente ter esse controle, essa organização, o planejamento e a disciplina, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês sejam jovens e é preciso fazer escolhas, às vezes, quando a gente não tem o valor suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Para sair na noite, para pagar aluguel, ou para pagar a prestação de uma casa, ou para comprar realmente um terreno, ou um carro, ou uma moto, e aí a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? Por isso, o planejamento é um passo, a organização é outra, e ter a disciplina para se manter naquilo que vocês querem é outro. Porque preservar dinheiro é mais fácil do que ganhá-lo, tá? Aqui está uma frase bem realista. Então, para muitos que ganham, às vezes de forma bem sofrida, independente da profissão que exerce, né? Às vezes o pessoal trabalha de sol a sol, enfim, na rua, e com certeza preservar, manter o dinheiro é mais fácil do que a gente ganhar, tá? Porque pagar juro lhe descapitaliza. Então, por que é importante planejar? Por essas 3 respostas, tá? Porque gastar é mais fácil, porque preservar dinheiro é mais fácil do que ganhá-lo e porque pagar juro lhe descapitaliza. Então, o que acontece? A gente vem falando desde o início da matemática financeira, né? Do juro simples, do juro composto. A gente viu que as empresas, a maior parte, utilizam juro composto. A gente está vendo operações sobre mercadorias com juro, com aumento. A gente falou de aumento sucessivo, tá? Que na verdade ele é um aumento maior do que ele aparenta ser. E tudo isso reflete aonde? No bolso de quem paga, tá? Então, eu não quero entrar na questão da compra à vista e compra parcelada pelo mesmo valor, não é o objetivo, mas assim, a gente tem que ser realista que se eu estou comprando e eu não estou pagando no ato, algum valor, por menor que seja, há entre o eu pagar parcelado e eu pagar à vista. Então, quando não tem essa diferença, beleza, eu posso pagar à vista. Porque de qualquer forma, eu posso pagar parcelado, desculpa. Porque de qualquer forma a empresa não vai me dar nenhum desconto. Mas assim, eu pago parcelado sabendo que algo eles estão ganhando com esse parcelamento.
tá? Então, a gente já precisa ter essa capacidade crítica de entender, tá? Porque é normal, ela já vai levar um tempo para receber todo aquele valor. Então, a gente acaba tendo que aceitar, tá? Mas aceitar sabendo que existe, certo? Mas daí a gente entra num outro patamar que é a questão das vendas e não é o objetivo. O que acontece? Temos mais uma frase de impacto para nós pensar. A vida é melhor para aqueles que fazem o possível para ter o melhor. Tá? Então, o que acontece? A gente entra na questão de, infelizmente, tem acesso a melhores circunstâncias, tá? Quem faz o possível para ter esse melhor. Então, pessoas que às vezes economizam muito para comprar um bem, por exemplo, uma residência, então elas vão ter uma vida melhor naquela residência, mas elas fizeram muito para ter esse melhor. Tá? Então, às vezes a gente se pergunta, tá, mas eu estou trabalhando tanto, estou economizando tanto e não aconteceu ainda, não cheguei onde eu quero. Tem vários fatores, né? Às vezes não é o momento, às vezes ainda não é o ideal, a situação tem que vir a favor também, né? Mas tem que continuar. A ideia é essa, é não desistir. Alguma contribuição da parte de vocês? Alguma pergunta? Não? Mais para frente, talvez alguns vão se identificar. Planejamento familiar. Então, o que acontece? Deve ser realizado por toda a família. Toda a família, pessoal, a gente considera quem mora na mesma casa, quem divide as contas, por exemplo, e que tem objetivos coletivos, tá? Mas também tem um objetivo individual. Então, o que acontece? Cada um pode fazer uma lista, isso é uma sugestão, tá? Para quem já tem família, que os filhos querem algo novo a todo momento ou a todo mês, e a gente se vê numa situação complicada, mas é preciso fazer eles pensarem nessa educação financeira desde novos, tá? Então, a sugestão é fazer uma lista pessoal, tá? Depois todos elaboram uma lista única. Então, cada um faz a sua listinha. O que a gente quer? As crianças, os adolescentes vão querer um celular novo, vão querer um videogame novo, da última geração, e assim por diante. Vocês vão ter os sonhos de vocês, os objetivos de vocês, tá? E a pessoa com quem vocês dividem a vida também vai ter os dela. E aí, o que se faz com esse monte de coisas que todo mundo quer, mas que, na verdade, a família não dispõe para comprar? E aí? Aí vem a questão do planejar, tá? Depois, num slide mais para frente, ele faz o fechamento dessa questão. Mas eu já vou antecipar um pouquinho. O que acontece? É preciso elencar prioridades, tá? E é preciso fazer todos entenderem que, como não dá para contemplar todo mundo de uma só vez, é preciso todos contribuírem para alcançar o seu objetivo. Aquela pessoa que alcançou o objetivo, beleza. A partir do momento que ela alcançou o seu, ela continua contribuindo para o próximo, e assim por diante. Até todos, pelo menos da casa, atingirem um único, o primeiro. E depois segue o rodízio, tá? Então, se é algo que precisa somar os esforços de todos, essa é a ideia. Concentra, elenca um, passado aquele vai para o próximo. E assim por diante. E depois vai riscando, faz uma listinha e vai riscando, tá? Vai dando ok e vai fazendo o rodízio. Vocês vão verem que é uma forma mais fácil, então, de se conquistar as coisas, sejam bem materiais, né? Falando nesse sentido, coisas que são compradas, tá? Ou que são adquiridas, ou que seja um curso, por exemplo,
Então, vocês podem elencar prioridades e focar na prioridade de cada um, no objetivo de cada um, individual, tá? Bom, o que é importante saber? Planejar é a etapa relativamente fácil. Então, vamos ser realistas. Planejar, a gente senta e planeja. Ou o ideal é, no final do ano, planejar o ano seguinte. O que eu quero fazer, o que eu quero ser, o que eu quero comprar, tá? Mas essa é a parte que vocês vão fazer com a maior tranquilidade. Seguir o plano já é a parte mais difícil, tá? E aí trabalhar para, tá? O tempo passa, os objetivos mudam e os planos também. Vocês vão perceber isso, que às vezes o que vocês querem lá no início do ano não é a mesma coisa que vocês querem na metade do ano. E aí sempre há tempo de mudar os planos e mudar o foco e investir aquelas economias em algo diferente, que seja do agrado de vocês, tá? Então, ó, o plano deve ser revisto periodicamente, com uma frequência. Vai lá e olha, ainda quero isso? Não, não quero mais. Então, tem uma imagem, né? A gente vai escalando até chegar lá em cima. O que acontece? Para poupar e acumular capital. O que é preciso, pessoal? Uma grande diferença que é preciso quem fala de matemática financeira e já passou por um curso saber o que é poupança, tá? E o que é economia. Às vezes as pessoas dizem, estou fazendo a minha economia. Beleza. Ou, estou fazendo a minha poupança. Beleza. E aí? São coisas diferentes, tá? Economia é o que eu faço para poupar. É o que eu faço para reduzir. E poupança é o acúmulo de um capital em qualquer investimento, tá? Então, economizar é eu reduzir os meus gastos, por exemplo. E poupar é eu aplicá-los, é eu guardar. Eu estou poupando, tá? Então, por isso essa diferença. Tem que economizar, mas também tem que poupar. O poupar no sentido de investir essa economia. Esse mês eu consegui economizar R$200. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou gastar? Então, é de se pensar. Eu economizei, agora eu vou pôr na poupança. Eu vou poupar, tá? Aí sim eu vou conseguir acumular um capital, que agora vocês já sabem o que vai render juros, por menor que seja, ou que não vai estar ao meu alcance de gasto, e eu vou conseguir, de fato, formar uma poupança, tá? Ter o meu capital de giro, o que é isso? É aquele dinheirinho que a gente tem para os imprevistos e tudo mais. Então, tem uma sequência, ganhar, tá? Economizar, poupar e investir, tá? Ganhar o que, daí vocês vão ter que tá vendo, eu ganho, eu economizo. Aí agora a gente vai ver algumas dicas e vocês vão poder estar acrescentando maneiras de economizar. O que fazer para eu sobrar mais dinheiro? Poupar, agora vem a parte. E poupar, pessoal, não precisa ser somente na poupança. Vocês podem ter uma poupança em casa, desde que ela não seja violada, né, a qualquer momento. Ela deve ser aquele lugar, aonde vocês armazenam um dinheiro, tá? Não é aconselhado guardar dinheiro em casa e tudo mais, mas tem gente que ainda tem o hábito e é uma maneira de poupar. Mas também é preciso investir. Vocês estão poupando para quê? Para realizar um sonho. Isso é um investimento. Ok?
Ela é mais teórica, essa nossa aula de hoje, esse final, assim, mas ela é bem reflexiva. Então, eu peço que vocês se mantenham atentos, né? E podem participar a qualquer momento. Algumas alternativas para aumentar a sua renda, tá? Quem nunca se perguntou o que eu vou fazer para ganhar mais? Ou quem nunca se perguntou, talvez em algum momento da vida vai lembrar da nossa aula e dessa pergunta. O que eu posso fazer para ganhar mais? Então, tem muita gente, hoje em dia, já fazendo, tá? Como uma forma de sobrevivência. Como eu disse, a gente está num tempo bem complicado para todos os segmentos. Então, revender algum tipo de produto, tá? Juntamente com o seu trabalho fixo. Então, acaba sendo uma opção de renda extra. E aí entra toda a parte de cosmético, de lingerie, de semijoias, enfim. Aí tem várias opções. Então, ter um trabalho extra nos finais de semana, tá? É uma alternativa, que tem muita gente que acaba fazendo, tá? Fazer algo que saiba para revender. Então, a gente entra como uma opção de renda extra. Às vezes é a renda única da pessoa ou da família, tá? Prestar algum tipo de serviço que esteja ao meu alcance. Então, eu trabalho, mas eu sei fazer montagem e desmontagem de móveis. Então, de repente, vai estar conciliando no final da tarde, no sábado, algum tipo de trabalho desse ramo, com o objetivo de ganhar um pouquinho mais. Locação de algum produto. Tá? Então, tem segmentos aí que vivem de aluguel, por exemplo, material para festa, brinquedo infantil. Infelizmente, estamos com as festas canceladas já há um bom tempo, mas existe a opção de não só material, como louça, como talheres, como mesas, enfim, tá? Então, essas são algumas opções para aumentar a renda. Alguém tem alguma contribuição? Quer fazer uma contribuição de alguma alternativa diferente? De um ano para cá, pessoal, as pessoas elas tiveram que empreender. Se fala muito nisso, tá? Elas viraram empreendedores. Elas tiveram que se reinventar. Também se fala muito nisso. Por quê? Porque a crise, na verdade, ela veio para balançar e muita gente acabou tendo que fazer uso de uma frase que eu gosto bastante, que é: na dificuldade é que surge a oportunidade. Tá? Então, os otimistas acabam enxergando a dificuldade como uma oportunidade. Tá? Às vezes o pessimista vê, e agora o que eu vou fazer? E não consegue sair desse círculo vicioso. Já os otimistas pensam, bom, é na dificuldade, então agora eu vou ter a minha oportunidade de fazer diferente, de fazer aquilo que eu gostaria, ou de tentar algo novo, e assim se lançam ao novo e quando vê dá muito certo, tá? Seguindo, a parte de economizar, que é a parte mais difícil, né? Como você pode economizar? Então, aí vem, mas daí hoje o professor vai falar de economia, já não basta todo mundo falando disso? Sim, infelizmente temos que, né? A situação exige. Então, algumas coisas básicas, né? Eu listei: fechar a torneira, apagar a luz ao sair de um espaço, trocar lâmpadas fluorescente por LED, acaba diminuindo o consumo, organizar-se, eliminar as dívidas de valores insignificantes. O que é isso? É ter parcelamento de 10, 15, 20 reais. Tá? Agora as lojas colocaram um valor mínimo de prestação, né? Então, assim, por que elas colocaram um valor mínimo?
Porque antes as pessoas parcelavam um valor extremamente baixo, tá? Então, assim, ó, acaba sendo quem ganha com isso é a loja, porque o juro acaba sendo mais alto, tá? Então, minimize a diversidade de credores. O que é isso? O que é minimizar a diversidade de credores? Tenho crediário em todas as lojas da cidade. Isso é bom? Depende, tá? Então, assim, ó, é preferível ter crediário e comprar em 2 ou 3 lojas somente, tá? Do que vocês estarem endividados em várias, tá? Evite contas em muitos bancos. Então, é uma dica. Porque, pessoal, hoje em dia os bancos, a maior parte são privados. Então, sem falar em nomes específicos, mas assim, banco vive de taxa, tá? Então, quanto menor for a taxa que vocês pagarem para ter uma conta, melhor. Porque às vezes a gente já ganha pouco, mas a empresa obriga que a gente receba pelo banco. Ok. E daí, para eu manter a minha conta aberta no banco, eu já pago 20, 30 reais por mês. E aí? É um valor que eu poderia estar economizando e poupando. Então, é preciso ficar atento nessa questão, tá? Taxa de banco muito alta ou contas em muitos bancos. Então, vocês estão estudando, existe a conta universitária, tá? Aonde as taxas elas são menores e vocês devem perguntar por isso. O banco não vai oferecer, porque a vantagem para o banco é abrir uma conta corrente, tá? Porque aí a taxa ela é maior. Aí eles já dão um limite de crédito para vocês utilizarem esse limite e aí acontece o que eles querem, que vocês gastem o limite e que acabam sempre fiéis ao banco em função de dever para ele, tá? Então, muito cuidado nessa questão. Facilite o troco, sempre que possível. Isso é uma forma de economizar, tá? Quanto mais facilitado for o valor que vocês tiverem para pagar, melhor. Tenho que pagar R$ 9,90, mas vou dar uma nota de 50 só se tu não tiver menos. Porque se tu der a nota de 50, tu trocou ela. E aí depois que tu trocou uma nota maior, ela se vai facilmente, tá? Então, se vocês têm uma de 10, deu 9,90, paga com a de 10. Fica com a de 100. Tá? Ou facilitem o máximo. Devo 54, tá? Tenho a de 100, tenho uma de 10. O que acontece? Dá a de 100 e a de 10. Por quê? Porque vocês vão ganhar R$ 50 inteiro de volta, tá? E aí, no momento que vocês fazem isso, vocês se destacam e vocês vão perceber que quem trabalha, pessoal, no caixa não está acostumado com isso. Quem trabalha no caixa, às vezes, se perde quando a gente tenta facilitar o troco. Falo por experiência própria, tá? Quando tu tenta facilitar o troco para uma pessoa, a primeira coisa que ela faz, pega a calculadora. E aí, às vezes, ela não sabe nem que cálculo faz, tá? Mas para nós, consumidores, é uma maneira de economizar, tá? E quem... Professor, Pode falar. eu discordo do senhor em questão de trabalhar no caixa. Porque enquanto o cliente estava pensando em me dar o troco, eu já estava pensando já em dizer para ele o que ele podia me dar para eu poder fazer o troco para ele. Isso aí. Essa é a ideia, tá? Então, assim, ó, por quê? Porque tu já tem uma facilidade com a matemática. Mas vocês vão se tornando cada vez mais críticos e observadores, tá? Quando a gente sai, a gente acaba percebendo muitas coisas. E, às vezes, vocês vão se deparar com pessoas que não têm aquela habilidade e aquele raciocínio rápido para dar o troco,
E às vezes eles se balançam assim, tá, mas tu tá me dando isso por quê? Por quê? Já aconteceu da pessoa me devolver, tipo, o valor que eu dei. Dei 110 para pagar uma conta de 54, por exemplo. E daí, tipo, a Eu ia pessoa pedir me mais R$1. devolveu. A pessoa me devolveu os 10. Eu disse, tá, mas tu não tem uma nota de 5? Não, é melhor assim. Tipo, é melhor Como assim? assim e finalizou, sabe? Eu já ia te pedir Geralmente é mais R$1. iniciante de caixa. Acontece. Então, aí a gente percebe, pessoal, o quanto a habilidade em mexer com números, que é o nosso dia a dia, já passa a ser um diferencial, tá? Então, para quem trabalha no caixa, vai trabalhar, enfim, ter essa habilidade e essa rapidez passa a ser já um diferencial, tá? E para o cliente é melhor, a nível de economia, facilitar o troco, tá? E conseguir pegar de volta notas maiores, tá? Mas, infelizmente, às vezes não dá muito certo. Mas a ideia é seguir tentando, porque isso é melhor para o cliente e é melhor também para quem está recebendo, tá? Já vai facilitar, não vai levar todo o troco da pessoa no primeiro momento. Mas, às vezes, acontece com quem está iniciando, como a colega falou, tá? O que acontece? Mais economias, então, mais formas de economizar, livrar-se das dívidas mais onerosas. O que é isso? São aquelas mais pesadas, tá? Às vezes a gente precisa fazer um esforço e liquidar elas, porque daí sobram as menores é mais fácil da gente ir pagando. E às vezes as pessoas fazem o contrário, pagam as pequenas e deixam as grandes. E aí as grandes ficam maiores ainda, e aí fica mais complicado, tá? Mantenha o controle e a disposição para pagar, iniba multas e juros moratórios, seja pontual. Então, aí vem a questão de, se vocês têm o valor, paguem em dia, tá? Deixem para pagar atrasado, caso vocês não tenham realmente. Mas se tem, paga no dia. Por quê? Porque se eu deixar para pagar amanhã, amanhã vai ter juro, vai ter a multa por atraso, e aí vocês vão ver que às vezes dá 5, dá 10 reais numa fatura, tá? Não admita a hipótese de contrair novas dívidas, aí vem cada um, né? Terminei de pagar. Agora, não. Por enquanto, não quero comprar nada. É mais ou menos assim, para poder vocês terem o controle de novo das finanças de vocês. Afastem-se de pré-datados e parcelamentos. Então, é de se pensar, eu só vou parcelar se realmente eu não tenho condições, e se não, eu vou esperar um pouquinho e vou lá, vou comprar e vou pagar. Renegocie taxas, prazos e condições. Então, tipo, agora é um período que, vi na semana passada, está aberto para negociação. Então, agora é a hora. Por quê? Porque daí as empresas vão oferecer uma condição melhor para o seu cliente. Pessoal, eu sei que está quase, tá? Eu só quero concluir. Eu vou dispor esse material depois no grupo, tá? De vocês. Tem mais dicas, tá? De como economizar, pesquisar, pedir desconto e aí vai. Principalmente cartão de crédito, né? Uma facilidade hoje em dia, mas é uma facilidade também para o endividamento, tá? Então, assim, é o suficiente, tá? Aí a gente concentra a dívida nele e fica só nele. Quanto mais limite, mais a gente gasta. E aí acontece o endividamento. E o principal que eu quero falar para vocês é, independente do quanto ganhem, comecem tendo uma planilha de despesa, tá? Comecem com as anotações pessoais de vocês e uma planilha depois vocês vão ter na empresa onde vocês vão trabalhar, enfim. O que vai? Vai as despesas. E aí vocês vão listar. Eu coloquei um exemplo: aluguel, água, luz, telefone, gás, imposto, celular, internet. E aí vem mercado, prestação, se tem, combustível, roupa, mensalidade escolar.
quem paga escola para filho, e aí, ou paga o curso de vocês, pode entrar ali em mensalidade escolar, e aí vocês vão ter um total, e no mês seguinte vocês vão fazer o mesmo, e vão ver aonde estão gastando muito, aonde podem economizar, ou aonde economizaram, tá? Então, quem não tem ainda, pega por hábito, fazer. 3 perguntas fundamentais que eu vou fechar, tá? Depois o restante do material eu vou deixar para vocês lerem. É um material interessante, tá? A nível pessoal e depois a nível profissional. Então, 3 perguntas fundamentais antes de comprar. Muito importante. Estou realmente precisando disso? Eu disponho de dinheiro para pagar? Terceira pergunta. Tem que ser agora essa compra? Se na primeira a resposta for não, já não precisam nem fazer as outras 2 e disparem da loja, tá? Agora, se na primeira realmente estou precisando, beleza, vai para a segunda. Disponho de dinheiro para pagar? Não. Então, precisa ser agora essa compra? Não. Também sai da loja. Agora, eu realmente estou precisando. Eu tenho dinheiro para pagar. Ok. Tem que ser agora? Compra. Ou estou realmente precisando? Sim. Tenho dinheiro? Não. Tem que ser agora? Tenho. E aí vocês vão estar no dilema. O que eu faço? Parcelo? Não parcelo? Aí vocês vão ver o que vai valer a pena para vocês, tá? Mas assim, 3 perguntas básicas antes da gente comprar qualquer coisa. Isso evita muito endividamento, tá? Porque às vezes a gente está comprando uma coisa que a gente não precisa, ou que a gente não tem para pagar, ou que não precisa ser naquele momento, que dá para esperar. Tá, pessoal? Tem mais, então, ó, vocês vão ver a parte dos sonhos, onde a gente foca, economiza, poupa para investir. E aí vem os investimentos, seja roupa, seja uma moto, seja um diploma, seja um carro, uma viagem e assim por diante. Tá? Se vocês quiserem fazer a leitura do material final, eu não vou me passar na questão do horário. Vou parar o compartilhamento, então. Foi, de fato, uma pausa hoje para vocês pensarem um pouquinho nas finanças próprias, refletirem e futuramente estar exercendo para vocês e para a empresa, ou enfim, onde vocês forem trabalhar. 11, 10, 9. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aí. Muito bem. Todos os que eu tenho finalizam nesse momento. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, tá. Agradeço a presença de todos. Semana que vem não temos a nossa aula, então é a semana de recesso. Vou compartilhar esse material a nível de uma leitura para vocês. Retornamos na outra segunda, tá? Que é no dia 2. Isso. 2 de agosto. Ok? Obrigado, boa noite e bom recesso. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, você tem como disponibilizar a correção do material? Tenho sim. Eu vou colocar no Claro. grupo ali, tá? Tá bom. Boa noite. Boa noite.